Obrigada pelo apoio à rede Sun Life de televisão. Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, Dave Smith, e é um prazer estar com você, isso eu garanto. E estamos estudando, como a maioria de vocês sabe, o livro de Daniel. E os primeiros 6 capítulos têm muito a ver com a vida de Daniel. E eles são muito importantes. Os últimos 6 capítulos, e não sei se são 6 ou 7, eles falam de profecia e entram em grandes detalhes sobre o que vai acontecer com Judá, na realidade Israel, e sobre eventos que vão acontecer com o anticristo, pois acredito que vai ser um estudo muito interessante e espero que você possa ficar conosco durante todo o estudo. Vamos continuar no versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, Lauren, por favor. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel decidiu em seu coração, quer dizer que ele decidiu pagar, seja qual fosse o preço a ser pago. Em outras palavras, ele estava disposto a morrer para não desobedecer a Deus, se essa fosse a exigência. E foi isso que ele encarou. No programa de ontem, vocês mencionaram que ele fez aquilo de maneira sábia e foi aceito, verdade? Ainda assim, não foi nada fácil de fazer. Sim, só de mencionar aquilo, ele já estava correndo risco de vida. Certo, mas tem uma coisa. Existem 2 declarações nas Escrituras que eu sempre amei e falam do caráter dos homens. E daqui a pouco nós vamos ler que Daniel tinha um espírito excelente. E a outra passagem era a respeito de Davi. Davi se comportou de maneira sábia. Pensei no caráter desses 2 homens e pensei, é assim que eu quero ser. Quero ter um espírito excelente. E ele trouxe esse espírito excelente quando fez o seu pedido. Às vezes, nós até confundimos ousadia ou falta de educação e chamamos de ousadia. Existe uma diferença entre ousadia e falta de educação. Às vezes nós cristãos pensamos que temos que conquistar as coisas dizendo as coisas de certa maneira, e isso é falta de educação. Mas se você tiver o Espírito Santo te guiando, você pode agir com um espírito de excelência e ainda assim se levantar pelo que você acredita. E é isso que eu vejo em Daniel, que me atrai no seu personagem. Ele tem esse espírito excelente. E ele também vê, se eu puder ler o versículo 9, porque vai explicar bem. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. A forma como Daniel se comportou como cativo, eu sei que ele era educado, ele não estava causando problemas ou estava tentando destruir o lugar onde ele estava, ele não estava tentando fugir, não estava diminuindo os desejos do rei, ele era um homem de integridade. E o eunuco vê isso, ele vê. E dá para ver qualidade nas pessoas quando você encontra uma pessoa de qualidade. Não importa onde estão ou se tem distinções, porque esse espírito excelente era de Deus e Daniel conseguiu porque passava tempo com Deus. Daniel não começou a orar 3 vezes por dia quando tinha 70 anos, não é mesmo? Então, essas verdades a respeito de Daniel estão conectadas ao seu relacionamento com Deus. E ele trata uma situação muito difícil com sabedoria e espírito excelente, e ele reconhece que tem essa oportunidade, mas isso foi criado pela forma que ele tratou seu cativeiro. Você não acha que qualquer pessoa, homem ou mulher, mesmo tendo estudado muito ou não tendo estudado nada, seja como for, que se eles caminharem com o Senhor
E se eles tentarem viver da maneira mais santa possível, de acordo com a palavra de Deus, e não vai ser como foi com Daniel, porque o Senhor tinha uma obra para ele fazer que era em escala global. Mas Deus pode dar a qualquer um, não importa quem seja, esse tipo de atitude e espírito, se servirem a Ele e caminharem como devem diante dele. Vocês não acham que o que estávamos conversando antes é mais do que habilidade intelectual, mas tinha a ver com seu caráter? Com certeza que eles reconheceram na época, e nós falamos de José. Potifar reconheceu algo em José, e o carcereiro viu algo em José, e o faraó também viu algo nele, e o caráter, porque eles permitiam Deus trabalhar na vida deles, na maioria das companhias, eles procuram bons empregados. Não estão procurando alguém que vai trair as pessoas para chegar no topo, mas estão buscando pessoas de caráter. E é isso que estamos vendo acontecer cada vez mais com o passar do tempo. Mas o espírito de alguém que é acusador, que odeia as pessoas e diz que é cristão, isso acaba com eles, Na verdade, destrói o testemunho de todos os cristãos, pois as pessoas vão pensar, se ser cristão é ser assim, eu não quero nada a ver com isso, não é? Verdade. Mas isso não traz somente o interesse de pessoas que você mencionou há um instante atrás aí, nos negócios, nas indústrias e tal, mas também faz com que Satanás inspire seus filhos a maltratar aquela pessoa e trazer problemas para eles. E isso acontece muitas vezes também. E mostra o que está naquela pessoa, se o Senhor permitir. E é aquilo, será que eles vão viver? Será que eles vão se prostrar? Ou será que eles vão se conduzir como devem? Eu gosto da declaração que diz que Daniel decidiu em seu coração, ou seja, ele tomou essa decisão. Eu vou servir a Deus, e temos que fazer a mesma decisão, mesmo que me custe a vida. Eu não vou participar do que o rei está exigindo. E eles tinham que fazer a parte deles, né? Era algo errado e era ridículo. Mas os babilônios pensavam naquela época que todas as coisas que eles exigiam desses estudantes, eles sentiam que eram coisas certas. E se alguém contestasse aquilo, somente o Espírito Santo para ajudar Daniel, né? Para convencê-los a aceitar aquilo. Você quer dizer que o poderoso Império Babilônio e você são apenas vasos? E você não quer fazer o que estamos mandando você fazer? Qual é o seu problema? E ele estava disposto a ser testado. Deixa eu te mostrar o que é melhor. Muito bem, versículo 10. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel estava exigindo algo muito sério. Não comer da carne e do vinho era um insulto ao rei, mas o Senhor deu Daniel sabedoria sobre como resolver o problema. Pode continuar. Olha, podemos aqui mencionar que isso afirma aquilo que você estava dizendo, que o reino babilônico sentia que essa dieta faria com que eles fossem melhores e eles iriam crescer. Então, esperavam ver pessoas mais animadas, esperavam ver sabedoria e entendimento. E o eunuco pensava que, se trocasse a dieta deles, ele tinha medo de eles não entenderem o que entenderiam se estivessem bebendo e comendo. Não só a carne não era preparada como deveria ser na mente do judeu, ou o que eles achavam que Deus queria deles, eles acreditavam que isso ia apaziguar o Deus deles. Então era mais do que
a gente faz assim e acabou. Era mais do que isso, tinha a ver com o Deus que eles serviam, e isso fez com que fosse algo perigoso contestar algo assim. Verdade. Eu posso adicionar outro detalhe? Quando diz que ele decidiu em seu coração, antes que Daniel e os outros 3 chegassem ali, o coração deles já estava correto diante de Deus. Chegaram ali com o coração em Deus. Vocês não acham que eles sabiam o que iriam encarar? Eu não acredito que foi algo assim do nada, pois estavam agindo de maneira que os outros ali sabiam, e talvez não todos os detalhes, mas eles sabiam o que ia acontecer, que era o mundo pagão. Eles iam encarar algo ali que não iam poder aceitar. Então imagino que eles buscaram muito ao Senhor para que Ele guiasse e ajudasse a eles. Pode continuar. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não é? O chefe dos oficiais cuidava da distribuição da carne e do vinho. Ele prestava contas para o príncipe dos eunucos. Estamos falando de pessoas poderosas aqui, que Daniel estava encarando. E, mais uma vez, a vida dele está em jogo. Todos estão encarando o mesmo perigo. E eu me pergunto quantas pessoas hoje iriam encarar a morte e ainda assim fazer o que o Senhor tinha mandado. Não são muitos, infelizmente. Versículo 12. Peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Vamos para o intervalo. Por favor, diga a outras pessoas sobre o estudo da palavra. Vai abençoar você e vai abençoá-los também. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. O versículo 12, Lauren, por favor. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Daniel propôs um teste de 10 dias, onde eles receberiam apenas água para beber e vegetais para comer. Isso não quer dizer que Daniel e os outros eram vegetarianos, mas que a carne que os babilônios davam a eles era impura e eles não podiam comer e não era preparada de uma maneira correta. Pode continuar. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Evidentemente, o Senhor instruiu Daniel a fazer isso. E o Senhor também ajudou Daniel, porque 10 dias não é o bastante para mostrar nada de maneira alguma. Vocês concordam? Concordo. Pois não ia ter muito efeito na aparência deles. Isso é meio que um jejum, não é? Água e vegetais, isso é meio que um jejum para mim. Não um jejum completo, mas tem até gente que chama de jejum de Daniel. Mas somente 10 dias, independente do que seja, porque eles comeram alguma coisa, não é? Certo, pois é. Então, na realidade, o Senhor instruiu ele a pedir esses dias, porque 10 dias não faz tanta diferença na aparência da pessoa, porque a pessoa que estava encarregada de olhar para eles depois de 10 dias e ver a diferença, ele observou e viu a diferença. E isso veio do Senhor naquela situação, porque não ia fazer muita diferença. E acredito que Daniel e os outros hebreus, Sadraque, Mesaque e Abdenego,
Isso era algo que já estava acontecendo por um tempo e não aconteceu um dia e eles tiveram que fazer várias coisas. Eu acredito que talvez algumas semanas tinham passado aqui e aí eles falaram que era isso que iria acontecer. Mas aí eles estavam buscando o Senhor. Com certeza buscaram, porque entenderam que suas vidas estavam em jogo. E eu sei que eles devem ter chorado bastante na presença de Deus para receber uma direção. E o Espírito Santo direcionou Daniel. Você acha que no princípio eles participaram dessas práticas de comer da mesa do rei pagão e depois decidiram não dá mais para fazer isso? Você pode repetir? É porque parece que tinha passado um certo tempo, porque Daniel, ele tinha o favor do príncipe dos eunucos e isso não vem naturalmente, né? Ele construiu um relacionamento ali. Será que eles foram confrontados com o fato de comer da mesa do rei da Babilônia antes disso acontecer? Será que quando eles entenderam o que estavam fazendo, eles pararam e falaram, olha, temos que tomar uma decisão? Acho que talvez eles participaram por um período de tempo, chegaram a um ponto e disseram, não vamos mais fazer isso. Pode ser até um ano ou mais. Chega uma hora que o caráter deles aparece e, honestamente, isso não demora muito tempo. Mas para construir um relacionamento onde você pode apresentar algo assim para a pessoa, demora um tempo para ganhar confiança. Verdade. Pode ser que eles já estivessem ali até há mais de um ano, para que eles conseguissem favor diante desse homem que era o chefe ali. Isso não acontece em poucos dias, e foi isso que eu quis dizer. Então pode ler o próximo versículo. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho, que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. Evidentemente, o Senhor cuidou deles. E é isso que estamos falando. Parece que é algo muito óbvio. Eles passaram no teste. Pode continuar. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Deus deu o Espírito Santo proclamando que nos 3 anos de seus treinamentos nas ciências e nas artes do aprendizado babilônico, não adiantou de nada, pois o Senhor foi quem deu a eles o que eles precisavam, e eles foram testados. E o homem que era o chefe disso tudo, das ciências e por aí vai, achou que eles eram mais sábios do que o resto dos que estavam ali. Não sei quantos tinham ali. Parece que a informação que eles exigiam que esses cativos aprendessem não era um problema ou uma ofensa para a mentalidade judaica. Então, depois que eles estavam estabilizados em seu próprio caráter, tudo que eles aprenderam dos países ao redor deles fez com que o Senhor os ajudasse a assimilar esse conhecimento que a Babilônia deu a eles. Esse conhecimento que eles não teriam recebido nem em Israel, e se tornaram muito sábios em comparação com as outras nações que a Babilônia tinha conquistado, e isso fazia com que eles fossem extremamente proveitosos para o reino babilônico. Claro, e nós vamos ver isso depois, que eles tinham posições altas por causa desse aprendizado. Então, o principal é entender que eles mantiveram o caráter de Deus enquanto estavam aprendendo, e aí tinham a combinação e o benefício das duas coisas. Se eles tivessem negociado princípios, nós não estaríamos lendo esse livro aqui. Certamente você não veria o Senhor dando a eles o versículo 17. Deus deu a eles conhecimento, inteligência e habilidades. Então, enquanto eles aprendiam as coisas que tinham a ver com o reino babilônico e outros reinos ao redor deles, Deus os ajudou a aprender. Deus ajudou eles a saber de todas as coisas. Se você precisa de um professor, Deus pode te ensinar.
E é claro que isso aconteceu porque o relacionamento deles com Deus era verdadeiro e Deus os ajudou. Isso não é verdade também na vida de qualquer pessoa que permite que Deus possa trabalhar em sua vida sendo fiel, não importa se o cara é um mecânico ou um açougueiro, ou seja, o que for. Deus pode te ajudar com a habilidade que você precisa. Com certeza, viu? Eu acredito que todo cristão precisa do batismo com o Espírito Santo. E não é só para pregadores, mas é para todo o corpo de Cristo. E eu digo muitas vezes que se você é cheio do Espírito e você permitir, caminhando humildemente diante do Senhor, se você é encanador, Ele te ajuda a ser um encanador melhor. Se você é professor, Ele te ajuda a ser um professor melhor. Se você é um motorista de caminhão, Ele vai te ajudar a ser um motorista de caminhão melhor. E eu acredito nisso, sinceramente, que se dermos a oportunidade para o Espírito Santo, Ele vai nos ajudar a melhorar nas áreas de nossas vidas. Ninguém que realmente vive para Deus fica menor do que era antes. É porque você tem o favor de Deus. Resumindo bem, é isso aí. É o favor de Deus mesmo. E tem mais uma coisa aqui. Ô David, como é que você recebe esse favor? Você tem que servi-lo da maneira correta e conhecê-lo da maneira correta, um relacionamento correto. Ele quer isso e não faz acepção de pessoas. Correto. Quando eu era um estudante na faculdade, eu ia para a igreja, tinha acabado de ser salvo antes de começar a faculdade e estava determinado que queria ir para a igreja domingo de manhã, domingo à noite, sábado à noite, quando tínhamos grupos de jovens, tínhamos avivamentos de 1 e 2 semanas, e eu dizia: me ajuda, Deus, a estudar, me ajude a ser eficiente no uso do meu tempo e me ajude para que eu possa ir para a igreja. E Ele ajudou. E Ele ajuda sim, com certeza, Ele sempre ajuda. E eles encontraram o favor de Deus. E não acho que o Senhor os escolheu individualmente e disse: vou fazer isso, isso e aquilo. Ele viu algo nesses jovens ali que Ele podia usar. E Ele podia favorecer aos jovens. Eu quero o favor de Deus, mas para ter o favor dele, temos que fazer como Ele estabeleceu. Senão não dá certo, com certeza. Versículo 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Quando esses jovens estavam diante de Nabucodonosor, o líder do mundo, aquela monarquia não podia entender quão importante aqueles 4 homens, especialmente Daniel, afetaria sua vida de maneira poderosa. Eu quero fazer uma pergunta aqui, e veremos isso mais tarde, e vamos estudar isso também. Existe uma certa evidência de que Nabucodonosor aceitou ao Senhor como seu Salvador. Vocês entendem isso? Vocês já pararam para estudar isso? Depois do seu tempo de insanidade, que vamos falar disso mais tarde, parece que Nabucodonosor aceitou sim ao Senhor, pois ele exigiu a adoração ao Senhor. Ele fez isso somente para Jeová e não para os outros, de maneira exclusiva, disso eu não tenho certeza, mas houve sim uma decisão de louvar a esse Deus e louvar ao Senhor pelo benefício de ter recebido dele o reino. Certo, a insanidade dele foi um resultado de dizer: olha o que eu fiz e o que eu conquistei, e Deus o rebaixou e depois o elevou. Mas durante o tempo de insanidade dele, Nabucodonosor falou do Deus verdadeiro. Ele viu o impacto da cova dos leões e da fornalha ardente também. Impactou ele grandemente. Com certeza, teve um impacto fenomenal na vida dele. E eu até acredito que ele aceitou ao Senhor. Se ele aceitou ou não, não temos como saber. Só Deus é quem sabe disso. Se ele aceitou, ele está no céu hoje por causa de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Verdade. Não perca o próximo programa.
Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra. Há uma batalha pela sua mente. São as políticas e a direção da esquerda, criando uma cultura de violência. Uma batalha pela sua alma. Há uma diferença entre edificar uma multidão e edificar a igreja. A informação que você precisa. Quanto mais pessoas bem informadas, melhor. Que disponham-se a falar. Eu quero que você escute, eu quero que você entenda. Jesus é a solução para a humanidade. Não há outra solução.